Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, alienígenas, entidades energéticas, consciências universais, etc. Eu sou Feiro Tchubirich, PhD. Eu vou discutir, ou melhor, vou discutir fé religiosa e realidades físicas. Uma coisa que eu percebi recentemente, ou seja, agora há pouco. Lembrando que quando a gente discute, por exemplo, entrelaçamento quântico, ou seja, duas partículas entrelaçadas, mesmo que você leve uma para um lado do universo e outra para o outro lado, elas acontece alguma coisa com uma, com a outra também vai acontecer. Elas se comunicam instantaneamente e ninguém sabe como é que isso acontece. E já se provou isso, que dá para fazer com fótons, com elétrons, com prótons, com átomos, com moléculas, conjunto de moléculas até. Está se aumentando a sofisticação até. E se provou que isso é verdade. Por que acontece isso? Ninguém sabe. Não existe ninguém tem a mínima ideia. Mas se provou que isso acontece, essa é a realidade física. Então tem uma série de coisas que ocorrem na natureza, que são chamadas realidades físicas, né? Que nós não sabemos explicar. Nós, físicos, não sabemos explicar por que isso é verdade. O que acontece, né? Aí isso me lembra também uma outra coisa que a gente não consegue explicar, que é fé religiosa. Mas não precisa ser religiosa, qualquer fé, né? Geralmente é aquela fé religiosa, né? Cristã, islâmica, budista, sei lá, qualquer um. Então, todas as fés, você acredita em alguma coisa, mas não tem como provar. Acontece que essas verdades físicas, tipo entrelaçamento, superposição, um monte de outras coisinhas que acontecem, principalmente na mecânica quântica, né? A quântica, que parece que tem uma contrapartida na fé mais ou menos prosaica, vamos chamar, né? São fenômenos parecidos. Então, a ideia de que a gente acreditar que fé sem razão não é lá muito bom, e razão sem fé também não é lá muito bom. Acontece que, em algumas situações, as coisas ficaram misturadas agora. Aquilo que a gente, em física, achava que não, é realidade física, tal, né? Preto branco, o pau pé da pedra, também está dependendo de fé. Aquela fé
mais ou menos nebulosa, religiosa, né, que se tinha. Aquela historinha de acreditar que o barulho do trovão eh, era a voz de Deus e que toda aquela historiada toda, ah, aquela não tinha explicação. Quer dizer, depois que se descobriu a explicação física, parou de se ter fé naquele conhecimento, né? Atualmente, nós temos esse novo conhecimento que não tem explicação, não tem razão. Não dá para explicar por que é daquele jeito. Então, voltamos a ter fé. Então, é muito interessante, muito, muito interessante que a gente tenha que pensar nesses aspectos de fé, seja religiosa, seja de obscurantismo, de seja lá o que for, e tem essa nova fé na física, né? Que é porque a gente sabe que é verdade e que não sabe explicar a razão, não, né? Não sabe explicar a razão, né? Eu acho interessantíssimo, principalmente entrelaçamento. Essa história de entrelaçamento quântico, eu sinto que nós estamos evoluindo. É alguma coisa que a gente conhece já, quer dizer, já sabe há mais tempo, né? Mas está ficando aplicações são mais corriqueiras agora, principalmente em computação quântica, que se vê que funciona e não se entende por quê. Que nós vamos ter logo, logo situações em que a gente manipula esse entrelaçamento quântico sem entender de fato. Vai ser algo inato de nós, né? Que a gente vai poder fazer um monte de coisa que a gente faz, que o entrelaçamento quântico permite. Telecomunicação é coisa, vai ser moleza. Teletransporte, putz, outra moleza. E passear em outras galáxias instantaneamente, putz, sei, não, onde que eu quero passear agora? Eu quero ir lá dar uma voltinha lá em Andrômeda. Pronto. Vai ser algo desse tipo, tá certo? Vai ser relativamente simples. Que a única limitação nossa é a nossa mente. Que nós estamos desenvolvendo em termos de conjunto bastante bem. Mas individualmente parece que nós estamos cada vez mais burros. Eu acho que os nossos ancestrais, na Idade da Pedra, eram mais inteligentes do que nós somos atualmente, né? Então, nós vamos considerar que essa história de fé, seja religiosa, abstrata, seja obscurantista, qualquer coisa desse tipo, e essa nova ideia de acreditar, de saber que existem umas realidades físicas que a gente não entende por quê, não tem explicação para isso, tipo entrelaçamento, superposição, um monte dessas coisas que se usa atualmente
em, em quântica, mecânica quântica, ah, que mostram que existem coisas que nem sempre a gente sabe explicar. Que eu gostaria de chamar de que a gente tem o conhecimento tácito, mas não tem o conhecimento explícito, né? A gente sabe que funciona, mas não sabe por que funciona, tá certo? Então, justamente, entrelaçamento, a gente sabe que funciona, agora não sabemos ainda por que ele funciona. Então, é um conhecimento tácito que ainda não se conseguiu explicitar. Ele ainda depende daquilo que se precisaria chamar, que poderia se chamar de fé, né? Semelhante àquela fé religiosa que a gente costuma ter em religião, em obscurantismo, em um monte de manias que a gente tinha. Tá certo? Então, isso parece ser muito interessante, porque permite ampliar o nosso escopo de mente, de ideias e assim por diante. Podemos apelar tanto por aquele aspecto que a gente costumava apelar, que era a fé religiosa, mas também podemos apelar para esse conhecimento implícito e tentar cada vez mais torná-lo explícito, em termos de entrelaçamento, superposição, ah, transmutação, um monte de coisas que dá para se fazer e não se sabe exatamente como é que elas funcionam. É... Ah, isso também me faz lembrar de algumas coisinhas relacionadas à filosofia. Por exemplo, muitos dos filósofos discutiam valores, criticavam. Bom, vamos pegar Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Então ele criticava lá que valores, o pessoal se apega a valores, nacionalismo, que era ruim, outros que era antissemitismo, tudo era ruim, tudo era ruim. Todos os valores da sociedade ele conseguia criticar e achar ruim. O problema é que ele só achava ruim, mas não resolvia muito. Não te dava uma receita de como resolver. Eu, pelo menos, já tenho uma receita de como é que se resolve esses problemas, principalmente de valores, né? Que é uma coisa muito importante que se deve trabalhar com ele. Eu proponho que se trabalhe, por exemplo, todos os valores que a gente tem no momento, eles são ruins, todos. Por quê? Porque todos os valores que nós temos, eles têm consequências ruins. Por isso que o Nietzsche vivia criticando tudo e todos por nacionalismo, por bairrismo, por um monte de coisa. E tá certo, tinha que criticar. Só não tinha dado uma receita ainda para como é que resolve isso. Eu proponho se fazer planejamento de valores, tá certo? Já que eles são todos ruins, vamos planejar valores.
Nós sabemos que o nosso conjunto de valores não é bom, então vamos criar novos valores que sejam melhores, não é certo? E que melhores em que sentido? Em que tenham consequências melhores, tá certo? Nós não temos que procurar valores que sejam mais bonitinhos, simpáticos, não. Eles têm que ter consequências melhores. Ah, essas consequências são como se fossem metavalores, tá certo? Consequências melhores seriam mais sustentabilidade, ah, mais chance de sobrevivência, mais prazer, mais felicidade, essas coisinhas, né? Então, nessa direção. Então, a mesma coisa, nós estamos trabalhando aqui com essa história de fé. Em vez de você ter fé só religiosa ou obscurantista em coisas que pode até ser que faziam algum sentido lá naquela época que foi inventada, né? Ah, mas atualmente pode ser que tenham valores melhores. Ou seja, quando tinha lá os mandamentos antigos, não quer dizer que aquilo tem que ser, aqueles mandamentos que estavam lá, sejam os mais apropriados no momento. Tá certo? Por isso que a gente tem que ficar sempre evoluindo, criando novos mandamentos, novos valores que tenham consequências melhores. Nunca vão ser perfeitas, mas vão ser melhores do que as que nós temos no momento. E existem várias dimensões em que se atuam esses valores. Não é só um tipo de valor, não. Existem dezenas de dimensões. Tem a dimensão política, a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão cultural, a dimensão espiritual, a dimensão ecológica, né? E assim por diante. Quando eu estou inspirado, eu consigo imaginar pelo menos 12 dimensões. E não só isso. Em cada uma dessas dimensões se pode colocar os valores, pelo menos em ordem ordinal. Ordinal. Esse valor é melhor do que esse, melhor do que esse, melhor do que esse. Tá certo? Eu estou trabalhando no momento em quantificar quanto, nessa escala aqui, quanto esse valor é melhor do que o anterior, quanto esse outro aqui é melhor do que esse, assim por diante, para ter uma mensuração mais refinada. Não só ordinal, mas também cardinal. Entendido? E a gente trabalha não é só numa dimensão, mas em dezenas de dimensões. Então a gente tem que perseguir valores nessas dezenas de dimensões. Tá certo? Então, se a gente está no econômico nesse ponto aqui, no político nesse ponto aqui, e aí, no próximo passo a gente tem que ir para nesse econômico, e no político a gente vai para esse outro ponto aqui, a componente deles é como se fosse né? Aquela história de composição de forças. É espacial. É mais do que espacial. É multidimensional. É multidimensional.
Não é uma dimensão, nem duas, nem três, são multidimensões. E à medida que a gente vai evoluindo em cada uma dessas dimensões, é que fica mais fácil você começar a visualizar, a inferir qual seria a próxima passo nessa dimensão, tá certo? Para poder imaginar que novo valor que você vai criar, tá certo? Para você criar um valor mais evoluído, mais maduro, mais com melhores consequências, você precisa estar chegando lá naquele valor, né? Não é com aquela mentalidade que você tinha lá quando você era um animal lá caçando frutas, folhas e insetos para comer, que atualmente, com aquela mentalidade, você vai conseguir imaginar qual o próximo que você vai dar atualmente. Entendido? Então, nós vamos evoluindo, a nossa mente vai evoluindo, por isso que a nossa consciência tem que ser melhorando com o tempo, e a nossa consciência, como ela é energia, ela não morre, então nós vamos evoluir com essa consciência terrena, e quando o corpo se for, a gente vai continuar com essa consciência extraterrenamente, né? Ela vai se tornar parte da consciência universal, ajudar a gerenciar todo esse universo. Alguém vai pensar, mas você está falando aí em espiritualidade, religião. Pode ser, pode ser. Mas é nessa direção que a gente vai mesmo, né? Não precisa nem chamar de um Deus daqui, um Deus dali. Não, não. Essa consciência universal somos nós, fazendo parte dessa consciência universal, que você pode chamar de Deus. Pronto. Nós vamos ser parte de Deus. Mas esse processo, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai melhorando com esse treino de melhorar os nossos valores. E a gente vai melhorando a nossa consciência. E a nossa consciência nós vamos levar para um estágio superior, fazer parte da consciência universal. Perpétua, infinita. Ai, ai. Tá certo? Bem, já ficou esotérico o suficiente. A gente pode parar por aqui. Ai, ai. Bem, então, se vocês gostaram dessas ideias, por favor, dê o seu gostei, né? Adoraria ter suas críticas e comentários. Compartilhe isso com todos que você quiser. E, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal, ative lá o sininho, né? Quanto mais gente participar, melhor, porque nós vamos todos caminhando para uma ascensão mais sublime. Tá certo? Muito agradecido pela atenção de vocês.